Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade pela web rádio Cristo Consolador. Nosso programa estuda o Evangelho, trazendo seus conceitos, seus ensinos e a sua prática através do entendimento que a doutrina espírita nos oferta. Rogamos ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, que possamos estar envolvidos em vibrações de paz, de amor e de alegria, continuando a nossa jornada terrena, semeando sempre o bem, o amor e a paz. É isso que desejamos a você que vem nos acompanhando nesta jornada através da web rádio Cristo Consolador, semanalmente trazendo as lições do Evangelho que estamos procurando compreender e praticar. Nosso programa tem 4 blocos. No primeiro, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. No segundo bloco, estamos acompanhando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caiba Schutel. O terceiro bloco é dedicado a Paulo de Tarso. E no momento, nós estamos estudando as suas cartas. E no quarto e último bloco do programa, nós cedemos a palavra a José Herculano Pires, em comentários sobre o Novo Testamento. Vamos, então, colocar a nossa apresentação de slides aqui na tela, para iniciarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos estudando o tema O Orgulho e a Humildade, que faz parte do capítulo 7, item 12. Lembrando que o capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse item 12, nós vamos hoje estudar a mensagem do espírito Adolfo, que foi bispo de Alger, no Marmande, mensagem essa dada, na cidade de Marmande, no ano de 1862. Essa mensagem foi enviada a Allan Kardec. 2 anos depois, em 1864, ele incluiu a mensagem de Adolfo em o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estudamos no programa passado a mensagem primeira sobre o tema Orgulho e Humildade, que é do espírito Lacordaire, e foi recebida na cidade de Constantina, no ano de 1863. Hoje, então, sobre o mesmo tema, a mensagem de Adolfo, que foi bispo de Alger. Muito bem, vamos passar a palavra a ele, quando ele nos diz: Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútuas benevolências? E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas
funestas consequências. Nós estamos aqui destacando este trecho do texto do Espírito Adolfo, porque realmente ele é muito importante e comporta diversas reflexões profundas. E ele inicia fazendo logo uma pergunta: por que estamos nos lamentando de todas as calamidades, de todos os males que estão acontecendo na humanidade, se a culpa é nossa mesma? Muitas pessoas não vão concordar com isso, mas Adolfo nos diz que desprezamos, ao longo do tempo, a moral do Cristo, ou seja, os ensinos de Jesus. Se os tivéssemos praticado, a realidade atual seria outra. Mas como não praticamos os ensinos de Jesus, não temos do que nos admirar de todos os males que estamos enfrentando na atual sociedade e ao longo já de muito tempo. E aí, então, ele volta a nos perguntar: a quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Estamos assistindo, ainda neste século XXI, no ano de 2024, nós estamos assistindo guerras, ameaças. Nós estamos vendo diversos países fazendo testes de novos armamentos. Tudo isso porque não conseguimos colocar em prática o amai-vos uns aos outros. Então, se estamos procurando nos aniquilar, é porque estamos muito longe do Evangelho, muito longe de colocar em prática aquilo que Jesus ensinou e exemplificou. E aí ele vem com mais uma pergunta. Não podeis, primeiro ele afirma, não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir, ou seja, a mútua benevolência, juntamente com o orgulho? Realmente, isso é impossível. O orgulhoso jamais fará o bem ao outro. O orgulho não comporta a bondade. Então, não há como sermos felizes aqui na Terra, porque ainda nos deixamos levar pelo orgulho. E quantas tragédias familiares, sociais, acontecem por causa do nosso orgulho. Como se dizia no passado, porque não damos o nosso braço a torcer. Não admitimos que estamos errados. Pelo contrário, queremos que o nosso pensamento sempre prevaleça, mesmo que ele não tenha nada de racionalidade. Bem pelo contrário. E aí, então, Adolfo encerra esse seu parágrafo dizendo: o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Então, temos que utilizar esta encarnação para combater o orgulho. Mas como faremos esse bom combate? O Espiritismo é muito claro, através da nossa educação moral, tão bem trabalhada pelos espíritos superiores e por Allan Kardec, já em O Livro dos Espíritos, a obra básica da nossa doutrina. Vamos combater o orgulho quando começarmos a combater os nossos vícios morais e, ao mesmo tempo, privilegiarmos o desenvolvimento das nossas virtudes para sermos mais humildes, mais fraternos, mais solidários, mais bondosos e assim por diante. Aí estaremos fazendo uma verdadeira transformação.
Mas Adolfo continua no seu texto. Vamos a mais um destaque. Ele nos diz: pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanimai-vos, apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que, nesta, será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Essas palavras tocantes de Adolfo abrem para nós não apenas uma grande consolação, mas um caminho para a nossa regeneração. Realmente, nos deixamos corromper pelo egoísmo e pelo orgulho. Mas não somos abandonados por Deus, nosso Pai. Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso. Deus é a perfeição absoluta. E vendo que deixamos em segundo plano os ensinos de Jesus, o enviado, o Messias, mesmo assim, Deus foi nos enviando ao longo do tempo, e principalmente a partir da metade do século XIX, foi nos enviando as vozes dos céus, os mensageiros espirituais, para que pudéssemos recordar os ensinos de Jesus. E essas vozes trouxeram para nós o Espiritismo, os espíritos capitaneados pelo Espírito da Verdade, falando para todos nós que somos espíritos ou almas, que a morte não existe e que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a grandeza financeira, o poder político, todas essas coisas são passageiras, pertencem apenas à existência humana e que diante da eternidade nada são, nada representam. E que no mundo espiritual, após a morte, o maior não será aquele que possuiu o poder político, não será aquele que possuiu fortuna, o maior não será aquele que foi egoísta, orgulhoso, vaidoso, não. O maior será aquele que foi o menor aqui no mundo, sabendo auxiliar aqueles em condição pequena, na injustiça social que ainda temos. E que a felicidade será para aquele que mais amou os seus irmãos em humanidade, porque assim ele poderá também ser amado pela gratidão daqueles que ele auxiliou. Portanto, o amor, e somente o amor, pode nos trazer felicidade. Combatamos o orgulho, o egoísmo e a vaidade para podermos nos aperfeiçoar. E no depois da morte, mediante o trabalho que aqui realizamos, podemos então ter um encontro com a felicidade. Nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, semana que vem, na próxima edição do nosso programa,
ainda trabalhando este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas agora, vamos aqui botar o slide, nós vamos para o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E estamos estudando com Caibar Schutel os ensinos do nosso mestre. Hoje, nós temos uma passagem bastante significativa que Caibar Schutel intitulou O Pão da Terra e o Pão do Céu. Como sempre, Caibar Schutel primeiro transcreve a passagem que está lá no Evangelho, para, na sequência, fazer os seus comentários. Nós aqui vamos colocar, aqui no próximo slide, a passagem do Evangelho, e, na sequência, vamos fazer o nosso comentário em cima do comentário de Caibar Schutel. O comentário do Caibar Schutel é o nosso roteiro, mas nós o traduzimos com as nossas próprias palavras e o nosso entendimento. Bom, a passagem destacada por Caibar Schutel está no Evangelho de João, no seu capítulo 6, versículos 22 a 27. Há uma introdução que antecede o que está aqui no slide, e é bom nós explicarmos, porque Jesus havia feito um grande atendimento à população e veio à noite, na sequência, no dia seguinte, o povo que havia dormido ali pelas cercanias, que não havia se retirado, querendo ainda conversar com Jesus e ser atendido por ele, o procurou, mas descobriu que ele havia embarcado para Cafarnaum, do outro lado do Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, é o Lago de Genezaré, mas pela sua extensão, pela sua grandeza, ele era chamado também de Mar da Galileia. Então, tomando vários barcos, a população vai também para Cafarnaum, lá na praia, onde, de fato, encontram Jesus. Mas, antes disso, eles se alimentaram comendo pão. E aí chegam em Cafarnaum. E aí temos, então, a narrativa de João. Mestre, quando chegastes aqui, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque sobre ele imprimiu o seu selo o Pai, que é Deus. Então, esta é a passagem que está lá no Evangelho de João, e que Caibar Schutel intitulou, então, O Pão da Terra e o Pão do Céu. Então, quando a população, pegando os barcos, atravessa o Mar da Galileia até Cafarnaum, e ali na praia eles encontram Jesus, eles indagam do mestre: Senhor, quando que o senhor chegou aqui? Quando o senhor fez a travessia? Porque nós não percebemos isso. E aí Jesus aproveita a ocasião para dar uma grande lição. Porque a população só atravessou para Cafarnaum depois de se alimentar, não antes disso. Então Jesus diz assim a eles: em verdade, vocês não vieram me procurar porque viram todos os milagres, todas as curas que eu fiz, ou porque ouviram os meus ensinos. Vocês só vieram me procurar porque depois que eu fiz o atendimento a vocês, houve a distribuição farta do pão, do alimento para o corpo. E, em verdade, vocês atravessaram o Mar da Galileia e procurando aqui em Cafarnaum, na esperança de que, num novo atendimento que eu lhes faça, no final, vocês tenham a fome saciada,
sejam novamente servidos da alimentação para o corpo. Mas eu não vim para isso. Vocês estão equivocados. Vocês não devem trabalhar apenas pela comida, pela alimentação dos seus corpos orgânicos. Porque essa comida, ela perece. Essa comida estraga. Essa comida passa e, por mais que você se alimente, todos os dias você terá que se alimentar novamente. Mas vocês devem, em verdade, trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Vocês querem saber que comida é essa? Que alimento é esse? É aquele que eu, Jesus, eu, filho do homem, eu que nasci da carne, mas que fui enviado diretamente por Deus, estou trazendo a vocês. Porque eu fui apontado pelo Pai para esta missão. Eu sou o Messias que haveria de vir. Ouçam os meus ensinos e procurem praticá-los, transformando-se, sendo pessoas melhores, porque a morte, ela virá a qualquer momento. E que adianta estar farto do alimento material para o corpo orgânico, se o alimento espiritual, o alimento da alma, não estará presente? Mas no depois da morte, não temos mais o corpo. Somos a alma. Teremos o corpo espiritual, o corpo da ressurreição, como falava Paulo de Tarso, ou, como nos diz o Espiritismo, o perispírito. Mas este não necessita do alimento material, orgânico. Naturalmente que Jesus não estava dizendo para nós que deveríamos abandonar a alimentação material e passar fome. Não é isso. Jesus aproveitou a ocasião para nos dar um ensino que precisamos também, com urgência, procurar o alimento espiritual. Ora, se o alimento espiritual está nele mesmo, Jesus, nos seus ensinos, isso quer dizer, como seus ensinos foram sempre de ordem moral, que temos que nos moralizar, que há uma necessidade de nos melhorarmos moralmente, praticando, portanto, o Evangelho. Como fazemos essa melhora moral? A partir, então, desta nossa convicção de que somos almas imortais, que vamos retornar para o mundo espiritual e que seremos sempre aquilo que somos, de acordo com o que fazemos, está claro que precisamos, então, trabalhar o desenvolvimento das virtudes ou das chamadas qualidades morais. Focar em sermos mais compreensivos, mais tolerantes, mais calmos, mais pacientes, mais fraternos, mais solidários, mais bondosos, mais amorosos e assim por diante. Quando nos trabalhamos nesse desenvolvimento das virtudes, automaticamente combatemos os chamados vícios morais, como são o orgulho, o egoísmo, a hipocrisia, a vaidade, a maldade e assim por diante. E temos em nós o potencial divino das virtudes. Precisamos acelerar o desenvolvimento desse potencial. Que os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, nos dizem que precisamos, através da educação, realizar o desenvolvimento do senso moral.
porque estamos muito materialistas, imediatistas, indiferentes, e semeando a mágoa, o ressentimento, o ódio, a maldade, a injustiça social. É preciso mudar esse quadro. Mas esse quadro da humanidade só irá se transformar com a nossa mudança individual. Por isso, esta fala de Jesus. Vocês estão trabalhando praticamente só pela comida que perece. Mas, e a comida para a vida eterna? Ou seja, vocês estão muito preocupados com o alimento do corpo orgânico. Mas e o alimento da alma? Porque é esta que sobrevive ao corpo orgânico. É esta que retorna ao mundo espiritual. Alma sem virtudes não vai encontrar nem paz e nem felicidade. Porque a lei divina é a lei de reciprocidade, ou lei de consequências, que conhecemos como lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. E o próprio Mestre Jesus nos disse: perante a lei divina, a cada um será dado segundo as suas obras. E Jesus, nesta passagem, que está aqui assinalada por João, mais uma vez aproveitou para se dizer o enviado de Deus. O Messias que o povo judeu tanto aguardava a partir das suas escrituras e dos seus profetas. Que ele diz aqui no final, porque ele, Deus, porque ele, que é Jesus, vamos lá, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, eu, Jesus, que estou na sua frente, vos dará. Porque sobre ele, ou seja, sobre mim, Jesus, Deus imprimiu o seu selo. Jesus estava aqui se anunciando. Ele estava com Deus e Deus estava com ele e, portanto, ele estava ensinando a verdade. Precisamos nos amar cada vez mais. Vamos trabalhar sim, claro, pelo alimento do corpo, porque o corpo é uma dádiva divina e precisamos nutri-lo, precisamos, sim, mantê-lo. Mas utilizemos esta encarnação também para trabalhar o alimento na alma, com o desenvolvimento das virtudes. Com certeza, viveremos, já aqui na Terra, muito melhor. E a felicidade vai nos aguardar no depois da morte, porque conseguimos nos melhorar. E em nos melhorando, conseguimos fazer o bem ao próximo. E é isso o que Jesus espera que façamos, seguidores que somos do Evangelho. E é isso que Deus, nosso Pai, aguarda que realizemos já nesta encarnação. Portanto, temos o pão na terra, mas não podemos esquecer do pão do céu. Semana que vem, vamos continuar com Caiba Schutel, para aprendermos, à luz do Espiritismo, mais um ensino de Jesus, toda a sua profundidade, todo o seu significado para a nossa existência. Muito bem, estamos já na metade do nosso programa e vamos agora iniciar o terceiro bloco, que, como eu disse, ele é dedicado a Paulo de Tarso, um dos maiores, se não o maior pregador do Evangelho, o maior representante do Evangelho depois de Jesus que tivemos aqui na Terra. E estamos seguindo o livro de nossa autoria, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho.
capa está aí na tela. Hoje, esse livro possui edição apenas digital, que você pode adquirir na Amazon. O endereço está logo aí abaixo do livro. Mas temos uma novidade. Prepare-se, porque logo, logo nós vamos anunciar a edição impressa, ou seja, a edição em papel do livro Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. Nós estamos, neste momento, desenvolvendo o conteúdo da carta de Paulo de Tarso a Tito, seu jovem discípulo. Tito, que aparece nas cartas de Paulo e que desde a adolescência aprendeu com ele o Evangelho. Paulo, então, escreve uma carta a Tito para que este, então, pudesse trabalhar melhor o Evangelho. Pelo que se conhece da história de Tito, e não se conhece muito, ele teria se fixado na ilha de Creta, ali, junto da Grécia, para ali coordenar as comunidades cristãs, então, existentes e fundadas pelo próprio Paulo de Tarso. E aí, então, o Paulo envia uma carta a ele para orientá-lo nesse trabalho. E destacamos dessa carta o versículo 1 do capítulo 3. Quando Paulo de Tarso, então, vai aqui nos dizer: lembra-lhes que devem ser submissos aos magistrados e às autoridades, que devem ser obedientes e estar sempre prontos para qualquer trabalho honesto. Está aí, então, a palavra de Paulo de Tarso, que vamos procurar contextualizar e compreender, não apenas para aquela época, mas para os dias atuais. Isso nos faz lembrar um episódio ocorrido hoje, antes de entrarmos aqui no estúdio para fazermos o programa. É que estávamos assistindo o telejornal com as notícias e vimos que há uma disputa judicial entre o governo de um determinado estado, aqui do nosso Brasil, com o governo federal em relação aos royalties do petróleo. Existe uma lei federal que diz que os royalties do petróleo, 75% deles, da sua arrecadação, devem ser dedicados à educação. O governo estadual entrou na Justiça Federal contra essa lei, querendo mudar esse percentual. Mas isso está sub júdice, está em discussão nos tribunais, sem que nenhum julgamento tenha ainda sido realizado. Pois bem, o Estado não está dedicando os 75% dos royalties do petróleo à educação. E inquirido respondeu oficialmente que, como está discutindo esse percentual na justiça, não está, de fato, aplicando na educação, porque está aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas há um problema aqui. Acontece que a lei federal está em pleno vigor. E se a lei federal está em pleno vigor, enquanto discutimos nos tribunais a validade ou não dessa lei, a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade, como ela continua em vigor, ela precisa ser obedecida. Temos todo o direito de contestar qualquer lei. Mas, enquanto estamos contestando, precisamos obedecê-la. E, neste caso, dos royalties do petróleo, eles deveriam estar sendo aplicados na educação, como manda a lei federal. Ou, então, que
essa verba estivesse sendo depositada judicialmente, aguardando, então, a decisão da própria justiça. Ou seja, estamos trazendo este exemplo para mostrar como que aqui na Terra nós burlamos a lei com justificativas que não se justificam. Paulo de Tarso, ao escrever a Tito, nos remete a uma questão acontecida entre os doutores da lei e Jesus. Porque foram os doutores da lei que perguntaram ao mestre se era lícito os judeus pagarem imposto aos dominadores romanos. Jesus, então, solicitou uma moeda do império, porque naquela época apenas as moedas do Império Romano poderiam circular. Pegando a moeda, ele mostrou a esfinge que estava estampada numa das faces da moeda e perguntou de quem era aquela esfinge. Os doutores da lei responderam: essa esfinge é de César, é do imperador romano. Então, sabiamente, Jesus disse então aos doutores da lei: bem, então, que vocês deem a César o que pertence a César, mas que vocês deem a Deus o que pertence a Deus. Em outras palavras, o imposto é promovido pelos homens que, naquele momento, dominam política e militarmente. Portanto, se eles exigem um imposto, que o imposto seja pago a eles. Mas, mais importante do que discutir esse imposto material é dar ao Pai tudo aquilo que se conforma à ética, à justiça e à caridade. Lembrando, temos todo o direito de ficarmos indignados pelo abuso da autoridade pública, assim como temos todo o direito de reivindicar taxas e impostos mais justos. Mas isso não significa usar da violência ou da sonegação do que é devido, pois burlar a lei humana é crime, que também vai repercutir na lei divina. A sonegação do imposto ou a adulteração da receita para pagar menos imposto demonstra desonestidade. E desonestidade perante a lei divina é uma grave falha moral, uma falha do caráter. E vamos responder por isso. Então, enquanto estamos trabalhando para que o imposto seja mais justo, utilizando os recursos democráticos que temos em mãos, o que é devido deve ser pago. Mas Jesus deixou muito claro, mas isso é entre nós, os seres humanos que estamos aqui encarnados, e não deve ocupar o lugar da nossa transformação moral e da realização que devemos fazer da caridade. Porque além disso ser uma questão entre nós, é também uma questão entre nós e Deus, a quem responderemos por nossas ações aqui no mundo. Então, vamos entrar na justiça, vamos lutar para que a lei seja modificada, ótimo, mas que isso não ocupe a nossa vida de uma tal maneira que vamos acabar esquecendo de fazer a nossa transformação moral. Vamos acabar deixando a caridade em segundo plano, porque aí não teremos uma questão que envolve apenas os seres humanos, essa já será uma questão que envolve Deus. Em nome da dedicação ao Evangelho, nós não devemos solicitar para nós nenhum privilégio. Aprendemos com o Espiritismo que devemos viver num mundo
provendo as nossas necessidades com o nosso trabalho, obedecendo às leis e cumprindo as regras estabelecidas que ordenam o viver social. Por isso, Paulo está aqui lembrando a Tito, submissão aos magistrados e às autoridades, ou seja, a lei constituída. Devemos obedecer à lei, tá? Mas também temos que estar prontos para aceitar todo e qualquer trabalho honesto para a nossa subsistência. E Paulo deu exemplo disso. Até onde as suas energias físicas permitiram, Paulo trabalhou incansavelmente, principalmente como tapeceiro, e procurava arrumar trabalho em todas as localidades por onde ele peregrinava, tanto pela Ásia quanto pela Europa. E instava os companheiros a fazerem o mesmo, num exemplo que nós devemos seguir. Não temos que viver da religião, não temos que viver da mediunidade. Temos que viver do nosso trabalho honesto, profissional. É isso que nós temos que fazer. Lembremos que o mais importante não está no que pertence a César, ao mundo, pois tudo passa. E o que é da matéria, na matéria fica. O mais importante é o que pertence a Deus, que seguirá conosco para além do túmulo, quando chegará a nossa vez de prestar contas a Deus, ao Senhor, do que fizemos na vida de bom e útil para nossos semelhantes. Portanto, respeitemos a lei humana, como devemos respeitar a lei divina. Trabalhemos para que a lei humana cada vez mais se aproxime da lei divina, para que, então, a nossa lei seja justa, como justa é a lei divina. E saibamos, então, obedecer, cumprir o que determina tanto a lei divina quanto a lei humana, mesmo que esta seja injusta, a qual nós vamos trabalhar, então, para transformar. Vamos continuar com Paulo de Tarso, suas cartas, semana que vem, no nosso próximo encontro. Porque chegou agora a hora da dica literária espírita, e hoje estamos indicando a você o livro Estude e Viva, a autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz, através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. O Emmanuel escreveu os textos através do Chico Xavier e o André Luiz escreveu os textos através do Valdo Vieira. Cada capítulo do livro Estude e Viva é composto de 2 textos. O primeiro do Emmanuel e o segundo do André Luiz, e estudando os mais diversos temas à luz do Evangelho. Estude e Viva é uma publicação da Federação Espírita Brasileira e é, então, a nossa dica literária de hoje. E agora vamos abrir o quarto e último bloco do nosso programa, quando trazemos a fala de José Herculano Pires, ele que teve o programa No Limiar do Amanhã, na década de 1970, que foi transmitido aos sábados à noite pela Rádio Mulher da cidade de São Paulo. No final do programa, Herculano Pires comentava sempre um trecho do Novo Testamento. E isso não era programado. O Novo Testamento era aberto aleatoriamente, era lido o trecho e Herculano Pires, então, fazia o comentário. Ainda hoje, vamos pedir desculpas a você que está nos acompanhando, não será possível trazer o áudio, o original, como estávamos fazendo. Tivemos problemas técnicos na recuperação desses áudios, então nós vamos ler a fala do Herculano Pires. Primeiramente, vamos então aqui a passagem do Novo Testamento,
que, aberto ao acaso, caiu no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 36. Pilatos tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes tu isso por ti mesmo, ou foram outros os que te o disseram de mim? Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te nas minhas mãos. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos pelejariam para não ser eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Esta é a passagem, então, que está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 36, e que mereceu o seguinte comentário de José Herculano Pires. Esse trecho do Evangelho de João nos dá uma visão do reino de Deus que Jesus trazia para estabelecer na terra como algo que não podia ser implantado imediatamente. Nós vemos Jesus responder a Pilatos que o seu reino não era deste mundo, pois se o fosse, os seus discípulos, seus seguidores, teriam lutado para defendê-lo contra as forças romanas que o prenderam. E também contra as forças judaicas que procuravam levá-lo à condenação, que o entregavam, como vimos, nas mãos dos romanos. Mas quando Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, poderia dar a impressão de que, passando pela terra, ele apenas procurava arrebatar os homens para o reino de Deus nas alturas do céu. Entretanto, logo em seguida, com aquela frase, meu reino agora não é deste mundo, há outras traduções do Evangelho que dizem, o meu reino ainda não é deste mundo. Vinícius, o nosso conhecido e saudoso Pedro de Camargo, que se especializou muito no trato do Evangelho, costumava dizer sempre isso em suas pregações, que Jesus afirmara que seu reino ainda não era deste mundo, porque ele será. Jesus implantou o reino de Deus na terra desde o momento que iniciou aqui as suas pregações. Ele o lançou no coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos, de todos aqueles que quiserem ouvi-lo e segui-lo. Entretanto, esse reino, como ele mesmo ensinou nas suas parábolas, foi plantado no coração do homem como uma semente. Foi semeado na terra para nascer no futuro, através das gerações sucessivas, das reencarnações contínuas, porque passam as criaturas. Então a humanidade se melhora, se transforma, e dos corações redivivos dos espíritos que se reencarnam na terra, o reino de Deus brota para o futuro. Cresce e um dia brilhará na terra. Podemos dizer que a função do Espiritismo, neste momento no mundo, é facilitar e incentivar esse desenvolvimento do reino de Deus e, portanto, do reino de Jesus entre nós na terra. Essas são as palavras de José Herculano Pires, fazendo a interpretação, a contextualização à luz do Espiritismo da passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33 a 36, retratando o diálogo tido entre Pilatos, o governador romano, e Jesus. Bem, com isso, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito
e verdade. Agradecemos a sua companhia. Agradecemos imensamente por você que está aí nos acompanhando, que possamos estarmos juntos semanalmente, toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde. Mas lembrando a você que os vídeos do nosso programa ficam disponibilizados em 2 canais no YouTube. No canal da Web Rádio Cristo Consolador e também no canal Orientação Espírita. Basta, nos 2 canais, acessar a aba Playlists, vai lá na playlist o Evangelho em Espírito e Verdade, e você poderá, então, assistir qualquer um dos nossos programas a qualquer tempo. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Paz em sua vida. Receba meu abraço fraterno e que possamos continuar, à luz do Espiritismo, semeando o Evangelho nas mentes e nos corações. Até semana que vem, em mais um encontro com o Evangelho em Espírito e Verdade.